Olá, boa noite! E chegou mais um episódio do podcast Ponte de Histórias. É aqui onde as histórias se conectam e é claro que você aí de casa leva muita inspiração e motivação para a sua vida. E hoje a nossa convidada já não é segredo para ninguém. Ela que tem apenas 24 anos, ela é mãe, acadêmica em Direito e empresária. E eu tenho o prazer de receber aqui a Raíssa Santos. Boa noite, Raíssa. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Boa noite, Mai. Muita satisfação estar aqui com vocês essa noite. É um prazer enorme. Muito obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço por você ter aceitado. E, Raíssa, todo mundo aí de casa quer conhecer a sua história, né? Cada convidado que vem aqui, sempre tento não dar o mínimo de spoiler possível nas redes sociais, né? Porque todo mundo tem uma história, né? Todos nós carregamos as nossas batalhas, né? A gente tem um caminho grande que a gente trilha no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que o seu caminho vem com muitos desafios, Sim. né? Então, antes de chegar a Raíssa empresária, a Raíssa mãe, a Raíssa acadêmica, a gente sabe que antes de chegar nisso, veio uma bagagem aí atrás. E é isso que a gente quer conhecer hoje. Então, fala mais, quem é a Raíssa, né? A Raíssa Santos, onde é que a Raíssa nasceu, como foi a história da Raíssa, como foi a infância, até chegar onde você está hoje. Bom, eu moro no interior, né, de Maceió, Rio Largo. Nasci e me criei lá. E desde pequena eu sempre fui muito sonhadora, né? Mas nunca imaginei chegar onde eu estou hoje. Olhando lá, a perspectiva lá de trás nunca me passou. A gente sempre tem a esperança, né? A esperança de chegar àquele sonho, mas era uma realidade distante, né? Vim de família humilde, meu pai trabalhou muito tempo na usina, e minha mãe cuidava da gente, depois trabalhou também. Então, assim, a gente não teve uma vida fácil, né? A gente passou por muita coisa. A minha trajetória foi de muita luta, eu posso dizer, né? Principalmente na infância. Mas foi o que agregou, né? A bagagem de hoje. E olhando assim lá para trás, a Raíssa era apenas a garota que sonhava, né? Sonhava em ter uma família, em poder ser empresária, em poder estudar, né? E me lembro que algumas vezes, né? Meu pai sempre incentivou a gente, apesar de não ter tantas condições, mas incentivou a gente nos estudos, a ter boa índole, né? A minha mãe também. E hoje a gente, as pessoas que nos conhecem, tanto eu quanto ao meu irmão, admira muito a gente, né? Porque a gente tinha tudo para ser totalmente ao contrário. E a gente foi exatamente o oposto, né? Daquilo que muitas pessoas esperavam. Então, hoje, olhando lá para trás, eu tenho muita gratidão de onde eu vim, porque me fortaleceu. Ai, que bom. E é muito importante, né, a presença dos pais, a educação dos pais na nossa vida, né? E qual foi o seu primeiro passo rumo ao empreendedorismo? Eu tinha 14 anos. Nossa, você começou 14 novinha. anos, novinha. A gente sempre teve a realidade de que tinha que trabalhar, né, para ter o nosso sustento, para se a gente quisesse ser ou ter alguma coisa na vida, a gente tinha que correr atrás. Então, eu tinha 14 anos quando eu comecei, ainda menina, né? Eu tinha uma vontade de ter o meu próprio dinheiro, né? Porque meu pai só tinha um salário, minha mãe também, e assim, olhando lá para trás, era pouco. Era só a alimentação e pronto, a gente não tinha luxo nenhum. Então, eu sempre quis mais, né? Sempre quis mais. Com 14 anos eu entrei na Mary Kay através da minha mãe, né? Ela que fez o cadastro e tudo, mas quem vendia os produtos era eu. E a minha mãe, eu lembro que tinha um cartão que o limite era 1.500. Na verdade, o limite mesmo só podia contar R$1.100. Porque os outros ficavam meio que bloqueados para uma questão de emergência, né? Sim.
E aí eu pedi a ela, meu pai era muito resistente em questão, né? Uma menina de 14 anos, imagine. Não, que se ela não conseguir pagar, vai sobrar pra gente e a gente não tem de onde tirar, mas todas as vezes que eu passava o pedido, eu vendia e fazia a sessão de beleza, limpeza de pele nas pessoas, que a consultora da Mary Kay faz isso, né? Uhum. Muita limpeza de pele, e foi assim que eu fui vendendo os meus produtos. Tinha umas clientes fixas e fui vendendo, até depois que comecei, né? Fui para estágio na época de ensino médio, Uhum. já passando aí, né, de uns 16 anos, Uhum. entrei no IFAL e aí fui pro estágio, né, lá na Casal, no tempo. Fui estagiária e mesmo assim ainda continuei vendendo os produtos, né, Natura, Boticário, Mary Kay e assim por diante. Então começou nos meus 14 anos. Uhum. E como foi o processo, né, para chegar a ter hoje as lojas, né, que a gente sabe que você tem a loja online, né, acho que Isso. 2 lojas online, né, isso? Uma Fala um pouco mais. Então, eu tenho uma loja online, né, que é Uhum. Estilo Fitness, que ela é recente, né, Uhum. está começando. Então, mas também, assim, há bastante tempo que eu vendo produtos, né, tanto Natura, ainda continuo vendendo Mary Kay, entre outras marcas. E, assim, não é fácil, né, Uhum. principalmente no início. Eu tô entrando num ramo de moda fitness agora, então não é fácil, né? Nada no início é fácil, mas a gente vai vendendo, uma venda aqui, outra ali e vai superando, né? Uhum. E a outra loja é a loja que hoje é o meu esposo que tá, né? Que é Uhum. a Estilo Hots, que é dele, na verdade, mas que também foi, assim, uma virada pra gente, né? Desde quando a gente casou, foi o que tem muitas das vezes nos sustentado, Uhum. essa loja. E hoje também a gente tem conquistado o nosso sonho, que é a nossa casa de praia, que também alugamos, né? Uhum. Que é a @casa de praia na ilha. E a gente aluga também, muitas famílias vão para lá, se divertem, a gente também. É o nosso momento de lazer, mas também é o nosso negócio, né? O mundo do empreendedorismo, Isso. né? A gente sabe que na nossa caminhada a gente encontra muitos desafios. Você encontrou pessoas que não te apoiaram? A gente sempre encontra, né? Uhum. Sempre tem as pessoas que nos apoiam, mas também tem as pessoas que não nos apoiam e fazem questão de deixar claro que não apoiam. Às vezes vem com aquela palavrinha chata, né? Negativa. Eu me lembro muito de quando eu iniciei a minha faculdade, né? Que também é algo que, para mim, era um sonho impossível. Uhum. Mas teve pessoas de chegar para mim e dizer: nossa, você tem certeza que é isso que você quer? Para estudo, né? Você tem certeza? Olha, tem que estudar demais. É muita lei. Você vai dar conta? Aquela dúvida que acho que se eu tivesse dado ouvidos, eu não estaria perto de me formar agora. E sempre tem, né? Seja no mundo dos negócios, seja na área de estudo, sempre tem as pessoas que não acreditam na gente. E qual foi o primeiro passo para chegar até o curso de Direito? Como foi que surgiu esse sonho? Como foi todo esse processo para falar assim, eu quero ser advogada? Ou era algo desde a sua infância já que você já sonhava? Eu acho assim que é a minha personalidade, eu tenho uma personalidade muito forte, apesar das pessoas duvidarem, né? Uhum. Muitas das vezes o meu jeito meigo, as pessoas olham para mim, nossa, você é tão meiguinha, mas eu tenho muito na minha vida a questão da justiça. Eu não consigo ver certas coisas e ficar como se nada tivesse acontecido, sabe? Eu sou muito impulsionada a isso. Uhum. Então, desde pequena eu sempre fui assim, eu sempre fui de bater de frente mesmo, inclusive batia de frente muito com meu pai. Uhum. A gente tem uma personalidade parecida. E batia muito de frente com ele, quando ele falava alguma coisa que eu achava que não era, eu ia lá e retrucava. Então, assim, é desde antes, só que era um sonho impossível, né? Cursar direito para mim era um sonho, mas que estava muito distante da minha realidade. Então, apesar de estar distante, eu orei muito ao Senhor para que fosse aberta uma oportunidade para mim, né? Uhum. E graças a Deus consegui, né, iniciar a faculdade. Estou aí hoje no 8º período, já pertinho de terminar.
Então é isso. E quais foram os seus maiores desafios durante o curso? Olha, eu acho que a parte que mais é um desafio, eu acho que é conciliar a questão dos estudos com toda a rotina, com toda a outra rotina, né? De casa, os filhos, tudo mais. Então, eu acho que essa é a parte mais difícil, porque quando a gente tá na faculdade, a gente tem que fazer estágio, né? Quanto mais estágio, quanto mais especializações a gente tiver, melhor, né? Então, essa, pra mim, tá sendo a parte mais difícil, porque muitas das vezes a gente deixa passar algumas oportunidades, mas é tudo pelo um bem maior, né? Você tem qual período? Eu estou no 8º. Já imagina assim, alguma área que queira exercer? Já, criminalista. Nossa última convidada também era dessa área. Criminalista, não me vejo em outra. Você sempre teve o apoio da sua família, eu falo família geral, né? Além do pai e da mãe. Em todos os seus objetivos, no seu curso, de uma forma geral? Ou tinha alguma parte da família que era contra? Como foi em relação à família? Não, assim, em questão à família, eu acho que eu nunca fui, assim, de ter tanta ligação. Sempre foi mais eu e os meus pais, né? Então, assim, quando eu casei, tudo foi que aí ficou mais restrito mesmo. Mas eu sempre tive o apoio deles. Em questão a estudo, nunca tive nenhuma pessoa assim contra, não. Muito pelo contrário, hoje as pessoas da minha família admiram, né? Por eu ter vencido tantas coisas. Em algum momento você já pensou em desistir? Olha, eu confesso a você que não. Nunca pensei em desistir. A gente sempre pensa, né, em mudar uma coisa ou outra, mas desistir nunca. Apesar de, às vezes, ter o desânimo e tudo, a gente vê, nossa, tá difícil. Mas desistir mesmo, não. Nunca pensei em desistir, não. Que bom, é forte. E você faria algo diferente da Raíssa que começou lá no início? Se você começasse hoje, pudesse voltar no tempo, você faria algo diferente? Eu poderia fazer isso aqui porque poderia melhorar nisso aqui. Se eu tivesse feito isso lá no início, teria sido um processo mais rápido e tal, enfim. Eu acho que não. Eu acho que eu faria exatamente igual. Porque eu penso assim que são escolhas que a gente faz na nossa caminhada. E, de certa forma, por mais difícil ou complicadas que sejam, nos ensinam muito. Sim. Né? Então, tudo que eu passei, até da minha infância até hoje, foram aprendizado e muito amadurecimento. Então, eu vejo muitas pessoas que não têm a maturidade que eu tenho hoje. Então, se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu faria a mesma coisa. Que bom. Vamos falar sobre maternidade? Vamos. Gente, ela é mãe. De 2 crianças lindas. Que eu fico babando o bebezinho dela nas redes sociais. Ele é muito fofo. Como é que a maternidade transformou a sua vida? Principalmente profissionalmente. Como foi essa mudança? Eu acho assim que quando a gente se torna mãe, eu acho que tudo muda, né? Porque a gente não é mais a prioridade sempre é os nossos filhos. E no dia, assim, eu tinha muita insegurança na questão de, será que eu vou ser uma boa mãe? Como é que vai ser, né? Ainda muito nova, porque quando eu tive a minha filha, eu estava com 20 anos, mas sempre foi algo que eu queria muito. Eu sempre fui a da neura de dizer, meu Deus, tomara que eu possa ter filho. Eu não queria ser a que não podia gerar. Mas Deus me deu uma menina, né? E depois um príncipezinho, né? Que é o mais novinho. E eu sou muito realizada, assim, com eles. E eu acho que quando a gente se torna mãe, a maturidade, ela vem em dobro. Porque são barreiras, né? Que a gente enfrenta e tudo. Se uma mulher, já é difícil para uma mulher, sem ser mãe, vencer, imagine sendo mãe, né? Porque as pessoas rotulam demais, criticam e tudo é um apontamento. Então, assim, nunca tá perfeito. Mas eu tenho aprendido muito com eles. E qual foi a sensação quando você descobriu que estava grávida? Da sua primeira filha, né? Qual foi a sensação? Viu algum peso, assim, de responsabilidade?
O que passou na sua cabeça? Não, eu acho que quando eu descobri que eu tava grávida, né? Na hora a gente fica sem acreditar, né? Na hora que a gente pega o teste, não acredito. Eu mesma fiquei me tremendo sem saber se eu sorria ou se eu chorava. Então eu fiz os dois. Uhum. Eu ri e eu chorei. Mas eu não fiquei com medo do peso nem de nada, Uhum. porque era algo que eu queria, né? Eu queria ter uma filha. E eu já tinha sido alertada, porque eu tive um sonho. É um testemunho, na verdade. Uhum. Que eu tava dormindo e eu tive um sonho. E Deus falava pra mim, você tá grávida. E é uma menina. Aí eu olhei assim, não tinha nada atrasado, nem tava tudo normal. Uhum. E eu olhei assim, tirei uma foto da barriga. Depois de uma semana, fui fazer o teste. Aí o teste deu positivo. Então, assim, Deus me preparou antes. Uhum. Então, foi só felicidade mesmo. E eu falando assim, não tenho filhos, tá, gente? Mas eu acho lindo quem é mãe. Qual foi o seu maior desafio em ser uma mãe tão jovem? A gente sabe que é desafios, né? Isso. Eu não tenho filhos, mas a minha mãe, tenho 5 irmãos, né? Então, participei um pouco da criação deles. Então, eu vejo os desafios, né? E até eu tenho 2 irmãos pequenos, até hoje eu vejo o desafio, né? Que é da minha mãe. Então, e no seu caso, como foi tão jovem, qual foi o maior desafio? Eu acho que foi abrir mão de algumas oportunidades. Porque, principalmente assim, quando eu falo de oportunidade na questão de estudo, né? Tem muitos momentos que não dá pra ir, porque você tem outras pessoas que dependem de você, né? Os seus filhos. Então, eu tive que abrir mão de algumas coisas pra dar o suporte a eles, né? E são inúmeras, na verdade, que a gente tem que abdicar, né? Mas eu acredito que vale a pena. Vale a pena e eu não me arrependo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. É a mãezona. É. Rai, como é que você busca encontrar equilíbrio entre ser mãe, ser esposa, dona de casa, estudante, empresária? Como é esse equilíbrio? E ainda por cima ter que tirar tempo também pra você. Que a gente tem que tirar tempo pra nós, né? Pra se cuidar, tanto externamente quanto internamente também. Como é que você equilibra tudo isso? Olha, eu costumo dizer que, assim, é Deus mesmo, não é outra coisa. É Deus que faz tudo dar certo ali, apesar de tantas e tantas coisas, mas Deus, ele sempre arruma um caminho melhor. Capacita, Então, né? Então, assim, hoje, diante de tantas coisas que surgem, que dificuldades, né? Empecilhos, muitas das vezes, falta de motivação, mas Deus, ele sempre vem e dá um jeito de ficar tudo bem. Acho que se não fosse Deus, eu acho que Deus é a minha maior terapia. É o nosso melhor psicólogo. É, o melhor. E quais são os principais valores que você, como mãe, quer deixar para os seus filhos? Eu acho que a lealdade, a humildade, né? Porque eu acredito que, independente se a gente não é verdadeiro, se a gente não é leal às pessoas, a quem a gente ama, né? Se a gente não consegue ser leal até às pessoas que estão no nosso próprio convívio, acho que a gente não tem como crescer ou como almejar muitas coisas, né? Porque a gente sempre vai precisar de alguém. E é necessário a gente ter humildade, ter esse ponto de equilíbrio, né? Da vida, tanto com as pessoas, quanto nos relacionamentos, com pessoas da família ou amigos. Em todas as áreas, eu acho que o importante é a gente ser leal e ter humildade. Para mim, é o que fica acima de tudo. Seu esposo tá até aqui. O esposo dela tá aqui, gente. Até aproveitando, né, que é a próxima pergunta.
pelo que eu vejo, é uma parceria. Além do casamento, é uma parceria. Isso. Isso te ajudou? Contribuiu para o teu crescimento, essa parceria junto com teu esposo? Muito. Assim, eu costumo dizer que eu ganhei na loteria, né? Eu ganhei na loteria porque eu tenho um esposo, um amigo, um pai maravilhoso, uma pessoa que se esforça todos os dias, mas para dar o melhor pra gente, né? Hoje que é algo muito raro, né? Diante de tanta coisa que a gente vê. Então, eu costumo dizer que eu fui muito abençoada. Ai, que bom. Raíssa, se você pudesse sentar com a Raíssa, né? Se a Raíssa da sua infância, né? Sentasse aqui nessa cadeira. Esquece que é a Maiara aqui. O que você falaria pra ela? A Raíssa hoje, pra sua Raíssa criança. Eu acho que eu dizia pra ela, aguenta firme. Porque algo muito grande te espera. Nossa. Porque, como eu falei, né? Lá atrás eu nunca imaginei que eu ia vivenciar isso. Né? A gente tem os sonhos, mas muitas das vezes uma realidade distante. Então, era exatamente isso que eu falaria. A gente sabe que você é cristã. Sim. Né? E a gente sabe também que a fé, né? Ela contribui muito. Ela é essencial, né? Então, como é, assim, o seu relacionamento com Deus? De que forma isso contribuiu para a sua vida? Isso eu falo em todos os sentidos, né? A gente sabe que Deus, ele é nosso melhor amigo, né? Sim. Então, como é que essa amizade, né, contribuiu para o teu crescimento, para a tua vida? Eu acho assim que desde o momento que eu aceitei a Jesus, né? Eu tive muitas experiências. Então, cada vez mais ela é fortalecida. E hoje eu tenho mais isso de fazer devocional, de buscar mais, né? De servir mais. E ajuda em todos os sentidos, porque eu acho que se não é Deus para nos sustentar, para nos dar esse acalento, eu acho que a gente trava muitas das vezes, a gente desiste, desanima, né? E quando a gente está desanimado, a gente tende a paralisar, a não avançar, né? E hoje, assim, a minha intimidade hoje com Deus, ela é enorme. Eu posso dizer assim, comparada a tudo que eu já vivi hoje, é como eu digo, né? A maturidade, ela vem e vem trazendo muita coisa. E na vida espiritual também é do mesmo jeito. Eu tenho essa vontade de aprender mais, de me aproximar mais. Então, isso contribui muito. Ai, que bom. Quais são as suas maiores inspirações na vida? Você fala inspiração em que sentido? Pessoas. Assim? Pessoas. Olha, a minha maior inspiração que eu vejo hoje é a minha mãe, né? Eu tenho a minha mãe como uma grande inspiração, porque eu sei de tudo que ela já passou, né? E apesar de todas as dificuldades dela, ela venceu, né? E não desistiu, e não desiste até hoje. Então, eu acho que ela é uma das minhas maiores inspirações. Ela mora aqui? Mora pertinho de mim. Casou e ainda continua Sim. grudadinha com a mãe. Isso é bom. Meus pais moram distantes, né? Voltando agora um pouco mais para a parte profissional, como foi que surgiu a ideia? Porque de ser empreendedora, isso é algo que desde jovem, adolescente, né? Você sempre quis. Mas a gente também tem que encontrar um nicho. Isso. Que é também outro desafio. Tá, eu quero empreender, mas o que é que eu vou vender? No que é que eu vou investir? Então, fazendo assim um relatório completo daquilo que você já empreende, como foi que surgiu cada ideia? Tipo assim, foi uma ideia sozinha? Foi um familiar que falou assim, por que não tenta isso? Ou você já tentou outras coisas também não deram certo e então falou, agora deu certo nesse nicho aqui. Como foi? Bom,
Eu sempre gostei muito da área da beleza, né? Do sentir mesmo as pessoas, de trazer autoestima. Então, eu pensava, sempre vendi produtos, né? Cosmético, beleza e tudo mais. E pensava em algo que pudesse agregar ainda mais. E aí veio a ideia da moda fitness, né? Porque eu gosto de estar treinando, né? De ir pra academia e tudo mais. E aí eu pensei, por que não? Já que eu consumo tanto, por que não? É algo que você conhece, né? Isso é o que eu gosto. Então, eu tive a ideia de juntar uma coisa com a outra, né? Tanto a imagem, a beleza, né? Quanto algo também que é cuidar do corpo, né? Cuidar do estético também, muitas das vezes da saúde. Então, eu pensei mais nisso, nessa questão. Foi assim que surgiu a ideia, o nicho. E no caso, sobre a outra empresa, no caso, já era do seu esposo? Ou vocês agregaram juntos a ideia? Como foi? Isso, a ideia é toda dele. Negócio de carro, de jogo de roda, é tudo com ele, não é comigo, não. Eu só fico mais dando suporte, né? Converso e tudo mais, é mais essa questão mesmo. E a casa de praia, no caso, vocês conquistaram juntos? Isso. Como foi esse processo? Conta um pouquinho pra gente. Então, a gente sempre ia, todo final de ano, a gente sempre foi de fazer a viagem de passar, né? O Réveillon ou o Natal em uma casa de praia. E aí surgiu a oportunidade dessa casa de praia, a gente abraçou a oportunidade e aí a gente começou, né, a investir, a alugar também. Então, hoje a gente, inclusive, está melhorando algumas coisas nela, fazendo algumas reformas para melhorar ainda mais o ambiente. Então, a gente teve a ideia de também, porque era algo que a gente consumia e gostava, né? Todo final de ano a gente marcava para ir. Então, a gente abraçou a ideia e já empreendeu junto, né? Você já sofreu algum preconceito eu vou falar de forma geral, de ser mãe jovem, ou de também, tipo, ser mãe e ao mesmo tempo querer estudar? Você já sofreu preconceitos de pessoas falarem assim, pra que ter filho agora? Ah, vai cuidar só do teu filho, não estuda agora não. Já. Acho que sempre tem, né? Sempre tem. Eu acho que Os indicadores. independente do que a gente faça, por mais que a gente tente acertar, para alguém a gente sempre vai estar errando. Não importa, né? Por mais que a gente queira, eu acho que eu vi uma frase que diz assim, que aos olhos de quem acha que você não é boa peça, você não vai ser boa mesmo, né? Vai ficar nisso. E sempre tem as pessoas que criticam. Ah, deveria esperar mais para poder ter filho. Deveria ter estudado logo antes de ter filho. Agora tem que abrir mão. Quando a gente é mãe, tem que abrir mão das coisas. Não se pode ter tudo. Sempre ouvi essas coisas, mas... E como é que você lidava com isso? Olha... A gente, muitas das vezes, a gente fica triste porque essas opiniões vêm de pessoas que estão próximo da gente, né? Que estão no nosso cotidiano. Então, a gente fica triste, mas eu ficava triste e deixava e seguia. Porque não ia fazer tanta influência, né, na minha vida. Se eu parasse, quem ia ser prejudicada era eu, né? E depois de estar grávida, não tem como voltar atrás. Então, pra mim, eu segui a vida, assim, deixava pra lá. Era entrando no ouvido e saindo no outro. E vida que vai, E né? vida que segue. Qual foi o momento mais gratificante da sua jornada como empreendedora? Eu acho que... É como eu digo, todos os dias é vencer, né? É um aqui, outro ali. E quando alguém olha pra você e diz, nossa... você é uma inspiração, eu me inspiro em você, não sei como é que você consegue dar conta de tanta coisa. Eu acho que o mais gratificante é a gente ver pessoas vindo e reconhecendo todo o esforço que a gente faz. Então, para mim, esse é a maior... É o que realmente motiva mais e mais, né? E faz a gente ser grata todos os dias, né? Como é que... A gente sabe que ser mãe é uma grande responsabilidade, né? Sim. E seus filhos vão crescer, né? Vão
seguir caminhos diferentes, vão seguir propósitos diferentes. Então, a gente falou naquela hora de valores, não é isso? Quando seus filhos crescerem, você quer que eles lembrem de você como? Eu acho que eu quero que eles me tenham como inspiração, né? Que eles não sigam um caminho diferente do meu, né? Assim como você tem sua mãe como inspiração. Que eles olhem e vejam não só a mim, mas também ao pai deles, né? Sim. Como inspiração, que eles olhem e dizem, poxa, eu tenho os melhores. E é por isso que a gente corre tanto atrás, que a gente se esforça, que muitas das vezes a gente abre mão de coisas para dar o melhor para eles mesmos, né? Acho que é como eu digo, depois que a gente se torna mãe, nada é mais pra gente. É sempre pensando nas coisas para eles, né? No futuro deles. E como é que fica a sua mente, sua mentalidade, né? Com tantas responsabilidades, né? Tem dias que todos nós temos a nossa correria. Tem dias que a cabeça dói. Tem dias que você fala, meu Deus, esse dia não vai acabar. É isso, né? Então, assim, como é que fica a sua mente, né? Como é que você busca trabalhar a sua mente no seu dia a dia? Olha, eu cheguei a uma época da minha vida que eu não tenho tempo nem de ir mais pra terapia, né? Então, a terapeuta sou eu mesma. Então, há uma vez que a gente diz, meu Deus, eu só quero que termine, né? Acaba logo esse dia, eu preciso descansar, eu preciso de um banho. Mas eu acho assim que nenhuma dificuldade ela é passageira, né? Tudo que a gente passa sempre me traz algo maior, né? Todos os desafios que eu tive que enfrentar, eu sempre ganhei algo maior, né? O aprendizado, olhar a vida com outros olhos, né? Então, às vezes eu olho assim e digo, meu Deus, eu não vou conseguir dar conta. É tanta coisa, tanta responsabilidade que eu não vou conseguir. Então, às vezes, quando eu olho que realmente tá impossível, que eu não vou, eu simplesmente digo, não, peraí, eu vou ter que apertar um pouquinho no freio, porque eu tô muito acelerada, tá indo demais, eu não vou conseguir dar conta de tudo. E é desse jeito, quando eu vejo que tá ultrapassando, assim, todos os meus limites, eu digo, não, ou eu paro aqui um pouquinho, ou por outra, o freio vai ser de outro jeito, então eu prefiro parar aqui um pouquinho. Você estuda presencial? Estudo presencial. Todos os dias? Na verdade, esse período, como já tá indo pra reta final, a gente tá diminuindo, né? Então, eu preciso ir pra faculdade 2 a 3 dias na semana, não são todos. E como é que tá o coração e a sensação de tá terminando esse ciclo? Olha, quando a gente... são tantas responsabilidades que a gente só quer que acabe, né? A faculdade, a gente quer logo ir atuar e defender. É isso que a gente pensa. Mas a gente olha assim, ao mesmo tempo, diz, meu Deus, como passou rápido. E a OAB tá batendo as portas e já tem mais uma preparação também. Então, assim, é aquele sentimento de, nossa, tá acabando, vou sentir saudade da correria. Mas eu acredito que a gente, principalmente quem é advogado, nunca para de estudar, né? A gente tem sempre que buscar e as leis nunca permanecem iguais, sempre vai modificando. Então, o estudo, ele vai me acompanhar aí por uma grande jornada, né? Sim, por muito com certeza. tempo. E o que você aprendeu em relação à faculdade? Não falo em matérias e disciplinas, claro que não. O que você aprendeu internamente durante todos esses anos na faculdade? Eu falo tanto em maturidade quanto em pensamento, porque a faculdade, ela muda a gente, né? Porque além de você adquirir mais conhecimento, você conhece novas pessoas, os anos se passam, a mente muda. Mas assim, o que mais mudou em você positivamente? Eu acho que o que eu mais vejo, assim, é que, olhando até para a profissão em si, eu vejo que muitas pessoas, elas são muito contaminadas pelas outras. Então, eu consegui ter o equilíbrio de não me contaminar com certas coisas, e principalmente com questão de caráter, né? Eu não falo nem em questão de atitude, porque aí cada qual sabe da sua, mas eu falo em questão de caráter. E eu passei por algumas situações na faculdade, assim, que as pessoas, elas querem que a gente cometa erros
para ser aceita. E eu não sou a pessoa que entra nessa bolha. Eu sou exatamente a pessoa que não quero entrar. E eu deixo muito claro que eu não quero. Então, muitas das vezes a gente é vista como chata, como... Nossa, é crente, não se mistura. Não, mas é porque tem certas coisas, tem certos acontecimentos que não me cabem, né? Como mãe, como esposa, como cristã. E eu vejo que a faculdade é uma porta aberta para muita coisa, né? Sim. E principalmente para esse lado, questão de caráter, as pessoas, elas não têm muitos valores. E eu não consigo me encaixar nesse meio. Então, assim, eu aprendi mais e mais, porque eu venci muitas coisas que eu não imaginava que pudessem vir. Porque quando a gente tá na nossa casa, a gente nunca acha que pode vir essas coisas, né? Que a nossa casa é o nosso mundinho ali, né? E quando a gente vai pra faculdade, são mundos completamente diferentes, né? Que são pensamentos diferentes, o jeito de viver totalmente diferente do seu. Então, assim, é uma adaptação. É uma adaptação muito grande. Mas a gente vai, né? Eu sou uma pessoa que eu não mudo, assim. Se eu acho que é isso, eu vou... Você tem um pensamento formado já, né? Já. E eu não gosto da ideia de mudar, não. E a gente vive num mundo em que as pessoas estão sendo tão influenciadas por outras pessoas. Parece que não tem mais opinião própria, sabe? E o certo parece que é errado, né? E o errado é o certo. Então, eu não me encaixo bem nisso. Não consigo me encaixar, não consigo me adaptar. Na verdade, os valores mudaram, né? Isso. Infelizmente. Tem algum profissional da sua área que você admira? Nossa, tem. Pode citar doutora. o nome. A minha doutora, que é a doutora Kívia Maciel. Inclusive, eu estagio com ela, né? Ela, além de advogada, ela é uma amiga e ela é a minha mentora. Ela que abre todas as portas que hoje eu tive de oportunidade. Então, assim, além de muita admiração, assim, eu costumo dizer, olha, quando eu crescer, eu quero ser como você, sabe? Ela é uma pessoa maravilhosa, tanto como pessoa mesmo, quanto como profissional. Ai, que bom. A gente sempre tem as nossas inspirações, né? E o que você vai sentir mais saudade da faculdade? Eu acho que, quer queira ou quer não, ter aquele tempo, né, de ter aquele momento ali de estar no estudo, de ter, assim, oportunidade de eventos e tudo mais, até na própria faculdade mesmo. Então, a gente tem essa foto que hoje é conhecido como network, né? Então, eu acho que eu vou sentir saudade disso, né? De estar com o pessoal, né? Que a gente faz muito laços. É porque é uma rotina diferente, né? Isso, uma rotina diferente. Ai, que bom. Também já era terminar a minha. A gente tá sempre fazendo uma junção de vários assuntos aqui. E aí tem uma perguntinha bem fofa. Falando mais da sua filha mais velha, né? Que o pequenininho ainda é bem bebezinho. Mas teve algum momento que você aprendeu algo com a sua filha? Assim, às vezes alguma fala, alguma atitude que te ensinou? Eu já ouvi muito as pessoas falarem assim, os pais falando, nossa, eu já aprendi algo com meu filho. Então, já passou por essa situação? Olha, tem momentos que eu olho assim e digo, nossa, parece que a mãe é ela. A minha filha, ela é muito autoritária, eu vejo sabe? no Instagram, toda blogueirinha. Então, assim, ela vê muito isso em mim, na minha mãe, e automaticamente ela replica, né? Então, assim, tem momentos que às vezes a gente desliza assim, aí ela vem e repreende de uma forma que eu digo, não acredito. Nossa. Aí eu digo, meu Deus, eu tenho que me controlar mais na frente dela, né? Às vezes a gente fala alguma coisa assim, e não é nem na maldade ou nada, mas que depois a gente diz, nossa, ela vai fazer igual, então eu tenho que me controlar mais um pouquinho. E ela é desse jeito, ela é bem pra frente. Eu acho ela bem, assim, pelo menos pelos vídeos que eu vejo, um pouquinho madura pra idade dela, né? Demais. Tanto é que na escola, o apelido dela é Menina Véia. Menina Véia. Lá conhecem ela como Menina Véia, porque realmente ela tem 4 anos, né? Mas parece que ela já tem os seus 7.
Rai, qual é o teu maior sonho hoje? A gente sabe que você já realizou muitos sonhos, mas hoje, qual seria o teu maior sonho? Algo que você fala assim, eu ainda vou realizar isso aqui. Eu acho que é realmente chegar onde eu quero na minha vida profissional. Uhum. Eu acho que é o que eu mais almejo. Uhum. É realmente ser advogada. Uhum. É o que eu vejo assim, que eu digo, não, eu vou ter o patamar que eu quero, o tão sonhado, Uhum. né? Porque olhando lá para trás, hoje eu tenho coisas que eu não imaginava que eu pudesse ter. Então eu digo, não, se eu cheguei até aqui, Deus vai me dar muito mais. Com certeza. Então, é isso, é realmente estar realizada profissionalmente. Uhum. E, claro, tendo o equilíbrio com a família, Sim. né? Saber, né? Lidar com família, vida profissional e entre tantas e outras coisas. E qual é o conselho que você dá para o pessoal de casa, né? Que vai ficar gravada, tá, gente? Essa live aqui no YouTube, completa. E qual é o conselho que você dá para o pessoal de casa, principalmente aquele jovem, né? Que tá começando hoje, que tá naqueles momentos de desafios, que quer começar o curso. Tem um curso de direito mesmo. Sim. E tá com dúvidas, tá com medo, ou às vezes ouviu alguma palavra que não motivou e ali ele desanimou mais. Então, qual é o conselho que você dá? Pode olhar para aquela câmera ali. Então, Conselhos da Rai. isso. Plante hoje para colher amanhã, né? É não desistir, apesar dos desânimos e da dificuldade, é você realmente colocar como meta aquilo que você quer, seja o seu sonho, e não desistir. E mesmo no pouquinho, mesmo naquele 1%, mas não desistir. Pensar que daqui a 5 anos, vamos dizer assim, um ano da graduação, daqui a pouco você vai estar formado, né? Vai estar com o seu concurso ou com a sua carteira da OAB, vai estar em outro nível. E quando você se tornar profissional, você vai estar também, depois de um certo tempo, você vai estar em outro nível. Então, a gente planta aqui para colher ali na frente. Realmente não desanimar, apesar das dificuldades, né? Uhum. Conselhos da Rai, conselhos preciosos, que vai ficar salvo lá no YouTube. Rai, encerraram as perguntas. Acredito que já foram quase 20 perguntas. Eu acho por aí. A gente nem sente, né? Não. Porque é tão bom esse momento aqui, a gente vai lembrando de tantas coisas. Mas olha, queria te agradecer muito por ter participado do nosso podcast, por ter compartilhado a tua história, por ter falado sobre a sua vida, assim, abertamente, né? Tenho certeza que muitas pessoas de casa vão olhar para você. Você motivou muitas vidas, pode ter certeza, através dessa live, né? E a gente sempre recebe muitos feedbacks, né? De lives que as pessoas assistem, falam, eu assisti, e nossa, que bacana ouvir aquela história, porque esse é o objetivo do Ponte de Histórias, né? A gente tá aqui para conectar histórias, para unir pontes, para ouvir relatos, e todos nós temos a nossa história. Temos a nossa bagagem, temos a nossa malinha, que a gente sempre carrega ela. E é tão bom ouvir histórias como a sua, sabe? Motiva ainda mais, né? A mim também, né? Porque a gente tá aqui para aprender um com o outro. Sim. Então, assim, queria muito agradecer a sua participação. Dizer que o Ponto de Histórias vai estar sempre de portas abertas. Todo momento que você quiser vir aqui, falar sobre as suas conquistas, porque eu tenho certeza que muitas coisas você ainda vai conquistar. Deus tem muitas coisas para você, muitas coisas grandes para sua vida, para a vida do seu esposo, para a vida dos seus filhos. E é isso, muito, muito obrigada. Amei também te conhecer. Também amei lhe conhecer, né? Agradeço pela oportunidade, pelo privilégio, né, de estar aqui. Uhum. E para mim é sempre uma satisfação e com certeza eu acredito que vou voltar sim para contar muito mais, né? Muito mais histórias que ainda tem, porque são tantas coisas, né? São tantas coisas para ser contadas. Mas eu agradeço muito a oportunidade, muito obrigado a você, a todos que me receberam aqui, a vocês de casa também que estão acompanhando. E é isso. É muito gratificante estar aqui com vocês. Que bom, gente. Gente, nossa live tá terminando aqui, mas antes eu queria agradecer a presença dos bastidores, né? Da Rebeca.
que é a nossa Storymake, que tá sempre me acompanhando em tudo. É minha parceira, é amiga, talentosíssima. Eu vou colocar na legenda o arroba dela. E também queria exaltar o trabalho, né, de 2 profissionais aqui do estúdio, que é o Josué. Acertei o nome, Josué? Moisés. Independente dos dois, são nomes fortes. Do Moisés e do Paulinho, né, que tá aqui sempre nos bastidores, ali olhando todos os detalhes, iluminação, cuidando de cada detalhe. E é claro, pra gente ter esse resultado aqui tão maravilhoso, a gente tem eles ali nos bastidores, sempre dando o melhor, né? Profissional. E essa foi a nossa gravação do podcast Pontes de Histórias. Vai ficar salvo lá no YouTube, alguns cortes também lá no Instagram, para você conhecer de perto a história da Raíssa. Então, eu aguardo você na nossa próxima live com outro convidado mais que especial, com mais uma história para você se motivar e emocionar muito. E é claro que esse é o objetivo do Ponte de Histórias, né, gente? Conectar histórias, unir pontes. Então, segue o conselho. Não desiste dos teus sonhos. Até mais!